Bom dia, pessoal. Me veio uma ideia aqui na mente, não sei, eu vou gravar assim mesmo. Às vezes, vem no nosso coração muito desânimo, muitas dificuldades, ou pelas tribulações, ou pelas tentações. Na maioria das vezes, o desânimo vem pela ter uma tentação, mas às vezes vem porque a gente está demorando, a gente tá esperando uma coisa de Deus ou da vida, ou o que seja, e as coisas demoram a acontecer, ou não acontece como a gente espera. Primeira coisa sobre essa demora, que às vezes Deus tem o plano de dar uma promessa e ela demora a acontecer. Porque tem um tempo certo, Deus quando te faz a promessa, tem um tempo certo para isso acontecer. Os fatos, tem todo um encadeamento. E às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rápido, do jeito que a gente imagina que é melhor, do jeito que a gente pensa que é o melhor que tem que acontecer. E a gente não sabe a realidade de todos os fatos. Então às vezes vem esse desânimo. Então a primeira coisa, anima-te, porque Deus é bom e Ele não te deixou para trás e a promessa dele vai se cumprir. É uma questão de tempo. E eu te espero muitas vezes que você tenha fé. Deus pede para a gente acreditar nele, em primeiro lugar. Depois Ele vai te pedir para você confiar nele. Depois Ele vai te pedir para você se jogar, confiar nele, depois se jogar nele. E esse jogar nele tem vários graus que você vai ter. Esse jogar depende muito da palavra confiança em Deus. E essa confiança é uma coisa que você adquire com vivência nas pequenas coisas que Deus vai colocando, você vai vendo o que vai acontecendo e você vai acreditando mais e você vai se jogando mais e você vai indo cada vez mais profundo nisso. Mas o que acontece mais difícil, muitas vezes, em determinado ponto, é que a lógica de Deus não faz sentido com a nossa. E a gente não para de acreditar ou a gente bota questões. E aí eu quero colocar aquela história de Elias. Elias é um cara que eu gosto muito na Bíblia. Lá em Elias, ele foi chamado a ser um grande profeta em um tempo de muita perseguição religiosa, muita perseguição daquilo que era correto. Igualzinho nos dias de hoje, se você é uma pessoa correta, seguindo os parâmetros éticos católicos, verdadeiros, justiça, aquela coisa toda, sendo você hombridade, essa coisa toda, você vai descobrir que a maioria das pessoas não gosta de você, né? Porque você está oprimindo, na verdade cada um está vendo em você aquilo que não consegue ser, e aí joga suas frustrações em você. Isso é o normal do ser humano. Mas nesses tempos ruins, dias maus, as pessoas jogam em você essa coisa toda e você apenas tem que suportar muitas vezes. E às vezes tem que lutar e às vezes tem que falar. E chegou um determinado momento que Elias começou a falar que estava errado, porque Deus dava-lhe a palavra e ele lá, pumba, mostrava que estava errado, que o povo está indo para o lugar errado, estava indo para outros deuses, a coisa toda, e a sociedade estava descaindo, e que o pessoal estava deixando de ser ético, de ser bom, ser justo, seguir a lei, e por aí ia. Lógico, acontece o quê? Há uma perseguição. E em determinado momento ele foge. E na sua fuga, que Deus vai protegendo ele o tempo inteiro, ele vai parar no deserto. Deserto é deserto, não tem nada. E muitas dessas vezes, assim também está a nossa vida. A gente faz a coisa certa e nós somos criticados, nós somos alvos da perseguição e a gente tem que até, algumas vezes, ter que fugir. Mas no tempo que nós estamos fugindo, nesse exílio, digamos assim, das perseguições, como Elias estava no deserto, ele orava e Deus dava para ele o necessário. Olha essa palavra, necessário. Então vinha a comida necessária e a água necessária. E assim ele foi vivendo no deserto por algum tempo, foi pouco. E aí Deus dá uma providencia para ele uma solução.
Olha a solução de Deus, presta atenção. Ele vai, no meio do deserto, ele encontra uma casa que tinha uma viúva com um filho. A viúva já era termo de descrédito na sociedade daquele tempo. E a sua viúva ia viver enquanto tivesse o dinheiro do marido que morreu, até morrer. Ou seja, por pouco tempo a pessoa ia à morte, por total incapacidade de prover alimentos. A solução de Deus é fazer Elias encontrar a viúva com um filho. Parece uma loucura. Como assim, Senhor? A minha saída é me apoiar em uma pessoa que vai morrer e só tem um alimento para um dia? Pois a viúva só tinha alimento para ela, para o filho, para mais um dia. E Elias, mais uma vez, uma prova de fé danada, acredita na providência divina. Presta atenção nessa palavra, providência divina. E vai lá e entra na casa e aceita essa ajuda. A viúva olha para ele e fala: mas eu não posso fazer muita coisa, porque eu só tenho comida para mim e meu filho, para o dia de hoje. E ele fala que é um profeta e que Deus encaminhou para ele. E a viúva acredita nele. Quantas vezes Deus te colocou situações e você, por mais impossíveis ou improváveis, você acreditou nele. Aquela mulher acreditou e jogou a vida dela em Deus. Do filho também. O que acontece é que eles fizeram a refeição, o pão, o que tinha de massa, água, o que seja, e fizeram a refeição e foram dormir. No dia seguinte acontecia que aquela mesma massa, medida necessária para os 3, reaparecia na despensa, nos vasos, na casa da viúva. Isso começou no primeiro dia, ela fez a refeição, comeram e foram dormir, consumindo tudo. No dia seguinte, mesma coisa. E assim ficaram um bom tempo. Eu acho que foi mais de um ano. Mas, depois a gente pega na Bíblia e vê. Quem tiver curiosidade, pega lá no livro de Elias, na história de Elias. E assim ficou durante esse tempo todo, até o dia que Deus falou assim: Elias, vai agora lá para o templo, para Jerusalém, para soltar a profecia contra o rei, a rainha, todos aqueles falsos deuses, a coisa toda. E Elias foi, né? O interessante é que o voto que Deus cumpriu depois foi muito maior, porque ele teve que ser provado muito forte, porque Deus ia mandar ele fazer algo que seria muito mais do que impossível, seria improvável. E aquele ano no exílio, no deserto, na casa da viúva, foi um ano de muita provação, muito aprendizado e se jogar na fé. Então, talvez Deus esteja pedindo para você se jogar na fé em algumas coisas e acreditar no impossível e às vezes no improvável. Acredita, ele nunca falha. Às vezes demora, como diz lá na palavra, né? Se você resolveu seguir a Deus, prepara a tua alma para a provação e para as demoras de Deus. Mas Deus sempre conclui o que ele começou. E se começou com você, ele vai concluir com você. Amém? Então faz a tua oração em cima disso tudo e se joga em Deus.